quer jogar bola, olha o drible que ele tem. Tiquinho pra bola, 51,5, vai cobrar, Tiquinho, correu, pé direito, bateu, é gol! Gol! Tiquinho! 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 Tira essa bola, Hugo fecha, 54, o passe atrás, sem falta, cruzamento que vem, Moreno, alguém, pelo amor de Deus! Não é possível. Já dizia o mais sábio profeta, tem coisas que só acontecem com o Botafogo, mas convenhamos que se realmente o futebol for um daqueles contos de fadas planejados por aqueles que simplesmente emanam as forças lá de cima e roteirizam todos os acontecimentos e a sucessão deles, convenhamos que eles odeiam os torcedores botafoguenses com toda a força do mundo. Não tem cabimento uma equipe que liberou imensas rodadas simplesmente ficar no finalzinho morrendo na praia. É exatamente essa a sensação que todo botafoguense tem. E convenhamos, o Botafogo conseguiu nas últimas rodadas fazer com que a torcida que tanto apoiou e aplaudiu esse elenco ficasse simplesmente de costas para tudo isso. É um fato que não somente o Botafogo decepcionou, como também um conjunto de acontecimentos fez com que o clube perdesse o Campeonato Brasileiro mais fácil dos últimos tempos. E eu vou te dizer com muita folga, nem se pegarmos Arsenal, Borussia Dortmund e outras equipes, teremos uma pipocada tão gigantesca contra o Botafogo. A equipe do Bota conseguiu grande desempenho no primeiro turno, só que pra falar a verdade, o maior recorde conseguido no final foi ter escapado do rebaixamento justamente nas 19 primeiras rodadas. Com 47 pontos e 19 jogos, o Botafogo mereceu parabéns, escapou da degola e com 14 a 15 pontos na frente do Palmeiras e 16 na frente do Flamengo, ele simplesmente conseguiu um feito incrível, ficar na zona de rebaixamento do segundo turno. Mas por que isso aconteceu com o Botafogo? É simplesmente falta de sorte, o azar, o acaso ou o que mais aconteceu? Pois eis aqui listando pra você alguns motivos e fatores que fizeram o Botafogo perder esse Brasileirão. Se inscreva no canal, deixa seu like e acompanhe junto comigo esse formato de vídeo de estilo diferente, mas é claro que eu sei que você vai tentar assistir da melhor maneira e se gostar, claro, ajude este que vos fala a continuar crescendo na plataforma. Tamo junto. Se alguém falasse lá atrás que o Botafogo iria brigar pelo Campeonato Brasileiro, todo mundo chamaria essa pessoa de maluca. Na época antes do Brasileirão começar, a verdade é que o caldo tava engrossando pro lado do Luiz Castro, técnico português que então comandava o clube, que virou uma SAF, tendo seu principal dono, o John Textor. A equipe do Fogão passava por maus bocados até mesmo no Campeonato Carioca, e nem mesmo a Taça Rio que conquistou como um prêmio de consolação servia para o clube alvinegro, que precisava o quanto antes de mudar o seu patamar assim que fosse necessário. Até mesmo aqueles que conseguem ter uma memória de elefante para poder lembrar as atuações anteriores da equipe botafoguense, podem muito bem lembrar que na época, o Fora Luiz Castro era uma hashtag muito comum pelas bandas de General Severiano. A equipe não ia muito bem no início da Sul-Americana e parecia na realidade que mais um campeonato brasileiro seja jogado no lixo, com a equipe brigando no máximo para não cair, sem nenhuma perspectiva de Libertadores e tampouco de título. Eis que do nada o Botafogo começou a virar uma equipe extremamente surpreendente. Aquele clube que não dava medo a ninguém simplesmente passou a se tornar uma potência em seu estádio. Apelidado carinhosamente de Tapetim. Caiu no Tapetim já era, foi uma das músicas mais cantadas pela torcida botafoguense, justamente após perceber que o Milton Santos seria um estádio de pura excelência e que a equipe conseguiria degladiar ao máximo, brigando braçada por braçada e doesse a quem doer pelo título brasileiro que do nada, antes completamente impossível de se combater, passou a ser uma vitoriosa e prazerosa realidade. O Botafogo, que antes não incomodava, passou a golear adversários, fazer vitórias contundentes, mais que isso, ganhar dentro e fora de casa. Não somente a torcida botafoguense começou a se espantar com o clube, se tornou uma referência pro Brasil e pro mundo. Os principais jornais do Brasil e até do planeta se espantavam com uma equipe até então tratada como um grande adormecido, do nada conseguisse tantas vitórias e emplacasse em 19 jogos 47 pontos. No momento que eu tô gravando esse vídeo, na 37ª rodada, o 17º colocado do Brasileirão tem 41. Então imagina só, se o Botafogo não ganhasse nenhum ponto nesse segundo turno pra cá, ele já estaria simplesmente livre do rebaixamento. Foi o melhor primeiro turno em pontos corridos entre toda a história, até mesmo se compararmos outro Botafogo, o Botafogo de 2007, que por sua vez conseguiu uma grande campanha e também brigou pelo título até um certo tempo, quando depois foi surpreendido pelo São Paulo na época, que se tornou campeão. A distância abrupta e avassaladora perante o Palmeiras, que tinha apenas 34, indicava mais do que tudo que o Botafogo seria campeão sem maiores dificuldades. Era assim que o roteiro estava prometendo e o script estava sendo bem generoso com o torcedor de General Severiano. O clube que antes era tido como uma chacota
derrota passou a simplesmente virar respeitado. Só que ao mesmo tempo também, os torcedores começaram a se empolgar e a gastar de uma maneira que talvez eles poderiam ter mais pé no freio e pisar antes mesmo que algumas coisas começassem a serem feitas. Foram muitas as postagens, memes e tudo mais que a torcida da Botafoguense começou a fazer perante seus rivais, e parecia dado tudo como certo de que a equipe seria nada mais nada menos campeã após 28 anos de uma longa espera. Dentre todos podemos citar vários influenciadores que acabaram se empolgando, e talvez a parte assoberbada tenha sido um dos fatores que acabou contribuindo para a ruína do Botafogo. Influenciadores como Pedro Certezas inflamaram as cobranças para cima do Glorioso, quando ele mesmo chegou em até lives falar categoricamente que existiam 19 times horríveis no campeonato e somente o dele de competência. A cada vitória era uma gastação só. Ele não tinha pena nem medo de expor toda a felicidade para fora e de gastar quaisquer que fossem os clubes que tentassem chegar perto do caminho. Foi a maneira ao mesmo tempo irreverente e chata para alguns que Pedro Certezas foi um dos principais alvos dos rivais assim que o Botafogo começou a perder. Não esquecendo também do Felipe Neto, que por sua vez falava que não existia um Manchester City aqui em terras brasileiras e que, diferentemente da Premier League, quando havia um City muito potente do Guardiola para tirar o título do Arsenal, assim como foi na temporada 22-23, ele mal imaginaria que o seu próprio Botafogo faria uma campanha inacreditável. Mas quando eu falo inacreditável, é inacreditável mesmo. Um contraponto aos 47 pontos em 19 rodadas, o Botafogo conseguiu fazer a penúltima pior campanha de todo o segundo turno do campeonato. É isso mesmo que você ouviu. Eu falei pra você que se o Botafogo não pontuasse nada nesse segundo turno, ele ainda estaria livre do rebaixamento. Pois é, parece que foi a missão do Botafogo fazer isso, porque de 18 rodadas disputadas, lembrando que o Botafogo ainda tem o último jogo contra o Internacional, o Botafogo está a 10 dessas rodadas sem vencer. A equipe sentiu simplesmente o fato de estar prestes a ser campeã e por isso começou a sentir a pressão, que antes não era nada depositada, pois o clube só ganhava, não tinha que dar satisfação pra ninguém, e quando viu isso tudo acontecer, a corda começou a apertar. E você acha que eu esqueci do Robozão? Não, eu não esqueci. Tem coisas que realmente só acontecem com o Glorioso. Cristiano Ronaldo foi um dos principais fatores e fez a torcida do Fogão chorar profundamente. Foi o próprio CR7 que acabou destruindo, de certa forma, o planejamento do treinador. Você lembra muito bem que eu falei pra você que o Luiz Castro estava sendo vaiado pela torcida botafoguense? Pois é, não foi do nada, claro, com os resultados que tiveram, que Luiz Castro começou a ser ovacionado pela torcida. Para toda ação, há uma reação. Foi o Luiz Castro receber até música do próprio torcedor. Todo mundo se empolgava com a possibilidade do título, até que uma ligação inesperada do português foi determinante para que assim o Botafogo visse seu treinador dar tchau tchau, adeus, tchau e benção e bye bye. Luiz Castro foi assumir o Al Nassr. Convenhamos, você que tá me escutando, se o Cristiano Ronaldo lhe ligasse oferecendo a maior proposta de toda a sua vida, você recusaria, ficaria por isso mesmo ou aceitaria a maior proposta da sua vida? Pois é, se os botafoguenses antes não tiveram cuidado e trucidaram o Luiz Castro de tudo quanto é jeito, quando a equipe não vinha na fase boa, ele também fez a mesma coisa. Na última entrevista em jogo da Sul-Americana, no último jogo dele comandando o Glorioso, ele falou que muitas pessoas estavam sendo hipócritas, porque se recebessem a mesma oportunidade, aceitariam sem pestanejar. É um fato que Luiz Castro lá no Al Nassr vem fazendo uma excelente campanha com a equipe. O time árabe está muito bem em todas as ligas e copas que disputa. Cristiano Ronaldo segue fazendo gols, sendo a máquina indestrutível e mortífera do jeito que é, e parece realmente que a contratação do Luiz foi um grande acerto por parte da escolha do Cristiano. Ele acabou interferindo diretamente numa campanha que parecia impecável. Desde então o Botafogo trocou de treinador, e não foi só uma troca de treinador. Tirando Luiz Castro, foram 4 treinadores que do meio ao fim comandaram o clube Glorioso, e vários desses nomes foram peças queimadas pelo próprio torcedor, completamente insatisfeito, com total razão. Não dá pra dizer que o torcedor não tem nenhuma razão. Alguns até dizem que o pior Botafogo da história pra eles em 2020 não fazia tanta raiva quanto o Botafogo fez. Pra falar a verdade, ninguém imaginava, nem o mais pessimista imaginaria uma quebra tão grande de desempenho e expectativa, em que o clube agora tá simplesmente fora da zona da Libertadores, e para poder ficar entre os 4, tem que vencer o Internacional fora de casa, dependendo de uma combinação absurda de resultados. Mas será mesmo que de fato a empolgação foi um dos maiores fatores cruciais que fizeram o Botafogo ter essa ruína? Bom, eu falo sem medo de dizer, exatamente. A torcida chegou na empolgação fazendo a música pro Segovinha. Ele por sua vez nem titular era do Botafogo, mas o seu drible e o jeito contagiante de lidar com a bola fizeram com que a torcida fizesse a música, que por muito tempo foi uma das mais tocadas entre paródias de times brasileiros. Mas com o tempo também veio a cobrança. Segovinha ficou todos os jogos sem balançar a rede nenhuma vez, e as jogadas antes de efeito que ele fazia, driblando os adversários e entrando para contagiar o torcedor, simplesmente não existiram mais. Assim como o Botafogo, a queda de rendimento do Paraguai foi gritante, e ele passou a receber o bullying de outras torcidas, que começaram a pegar no pé da própria torcida do Botafogo, que
entoou cânticos alucinantes para um próprio cara que nem mesmo era uma das principais responsabilidades do clube. E isso só piorou também quando um dos principais nomes botafoguenses começaram a decair pifiamente. Tiquinho Soares acabou decaindo bastante seu futebol, principalmente no momento que o Botafogo mais precisava dele. As lesões começaram a atrapalhar, ele mesmo não conseguiu manter o mesmo desempenho, mas também é muito cruel e covarde se eu chegasse aqui colocando a culpa num cara que foi um dos principais responsáveis por fazer o Botafogo sonhar. Não esquecendo, claro, da maior derrocada possível, quando simplesmente o Botafogo tinha uma vantagem de 3-0 num primeiro tempo alucinante contra o Palmeiras. Viu o Palmeiras crescer no jogo, e quando menos imaginavam, foram 4 gols do Verdão no segundo tempo. Foi aquele jogo que mudou tudo, e o Botafogo daqui pra lá começou a perder o seu emocional, completamente destruído. Logo depois viria outro 4-3, só que agora pro Grêmio, praticamente no mesmo roteiro, um 3-1 que foi revertido para uma goleada pelo tricolor gaúcho, em que Luizito Soares calou a boca dos botafoguenses. Foi uma série de erros e sucessões que não podem ser simplesmente apontados por uma reta final. A maneira também pela qual o Botafogo e o próprio John Textor culparam a CBF pelo que aconteceu realmente não condiz com o segundo turno pífio do clube. Afinal, por mais que a CBF tenha errado e erra constantemente, não foi culpa dela a série de acontecimentos que degringolaram numa queda brutal de uma equipe que parecia ali fechar o Brasileirão e pintar de alvinegro. Se você é botafoguense e está assistindo, eu sinto muito. Não posso dizer que imagino a dor, porque pra falar a verdade, pouquíssimos torcedores brasileiros têm realmente essa responsabilidade de dizer que sabem como é essa dor, pois foi uma queda de rendimento tão brutal, mas tão brutal, que chega a ser bizarro simplesmente dizer que sabemos como é. Um time que tá garantido na próxima Libertadores, mesmo que seja pra buscar a fase de grupos na pré-Libertadores, simplesmente terminou infeliz. Essa foi a proeza que conseguiram os jogadores do Botafogo. Você gostou do vídeo? Parou pra refletir? Você é botafoguense até? Comenta aqui embaixo e me conta. Eu sou o Zefute, obrigado por você ter chegado até aqui. Tamo junto demais, eu te vejo no próximo vídeo. Valeu, tamo junto, é nóis, até.